Porções extraídas do jornal Árvore da Vida, artigo de capa. Em nome do amor. A carta que o apóstolo Paulo escreveu a Filemon é de valor inestimável. Tem apenas 25 versículos, mas explica toda a obra da redenção de Cristo. Paulo escreveu a Filemon para interceder por Onésimo, escravo de Filemon, que o roubara e fugira. Ele tinha culpa diante de seu senhor, dos homens e de sua própria consciência. Quem poderia salvá-lo? A providência de Deus, porém, o fez encontrar-se com Paulo, que estava preso em Roma. Onésimo era, portanto, fugitivo, cheio de culpa, pecador, condenado e errante, sem pátria, sem família, sem promessa, sem futuro. Mas o que ninguém podia fazer por ele, a providência de Deus pôde. O amor, a graça e a misericórdia de Deus estava operando a seu favor. E quando opera, ela move coisas, circunstâncias e pessoas a fim de alcançar e salvar o pecador. Ali na prisão com Paulo, ele certamente contou a Paulo o que havia ocorrido. Sem dúvida alguma, a vergonha de seu ato o constrangia e o peso do pecado o oprimia. Mesmo que sentisse algum remorso, nada podia fazer para voltar atrás. Diz a história que a pena para o escravo que roubava seu senhor era a morte. Foi nesse instante que Paulo pregou o evangelho para ele, falou-lhe sobre o amor do Senhor, sua morte substitutiva e sobre a capacidade que o evangelho tem de trazer perdão a um pecador. Talvez Paulo lhe tenha contado sobre o último pecador perdoado pelo Senhor, o ladrão que estava ao lado do Senhor na cruz e creu ser ele o Filho de Deus. Lucas capítulo 23, versículos do 42 ao 43. Certo é que Onésimo também creu e foi salvo. Quando o Evangelho atua na vida de alguém, todos os seus pecados são perdoados. Porém, aquilo que roubou deve ser restituído, se possível, e todas as ofensas que cometeu precisam ser retratadas. Foi isso que Paulo ajudou Onésimo a fazer. Ele foi encaminhado por Paulo a seu senhor para retratar todas as ofensas. Filemon não é um livro de doutrinas, mas de experiências que mostra por meio de uma história tudo o que o livro de Romanos expõe como doutrina a respeito da salvação. Os três personagens, Paulo, Onésimo e Filemon, fazem um perfeito paralelo com Cristo, o pecador e Deus. Paulo disse: "Põe tudo em minha conta", versículos do 18 ao 19. O Senhor Jesus pagou a conta impagável do pecador. Filemon, que estava desgostoso com Onésimo, é solicitado para receber Onésimo em nome do amor. Versículos do 8 ao 9 e o 17. Esse amor retrata o amor de Cristo nos evangelhos, que apazigua a relação entre Deus e o pecador. Colossenses capítulo 1, versículos do 20 ao 22. Onésimo, cujo nome quer dizer útil, era inútil, mas depois da salvação tornou-se útil. Era um escravo, mas agora um irmão caríssimo e que fazia parte da família de Deus. Versículos do 10 ao 11. Nós, que um dia fomos como Onésimo, precisamos nos lembrar de nossa negra história de fuga e de condenação, quando o Senhor nos salvou e mudou toda a nossa história. Aleluia! Efésios capítulo 2, versículos do 11 ao 14. Agora, amado leitor, é sua vez de ser um Paulo e pregar o Evangelho para todos os Onésimos à sua volta. Amém.